Luiz Antônio, você vai coordenar a entrevista, porque foi você que começou o assunto, tá bom? Levantou o assunto, ouviu testemunhas e a coisa está evoluindo, né? Então você tem aí a vereadora Filipa Brunelli, que ontem participou das oitivas. Né? Exatamente. Ontem a comissão ouviu 2 pessoas, conseguiu ouvir 2, tentou ouvir outras, sem êxito. Os atuais assessores do Sponton, todos os ex-assessores do Sponton que não reconhecem, por suas razões, a comissão de ética como o ambiente para falar sobre o assunto, preferem o âmbito da justiça, e a mãe do Sponton também foi convidada e não compareceu. Quem compareceu fui eu, né, como o jornalista que publicou a denúncia, primeiramente, e a vereadora Filipa Brunelli, que estava na comissão de ética, da comissão de ética, estava nessa apuração, se afastou, até porque teve a sua presença na comissão questionada, então para evitar cortina de fumaça, como ela alegou, ela se afasta para permitir que a comissão atue sem essa dúvida, sem esse oportunismo, enfim, e se ofereceu para ser uma testemunha do caso. E ontem a Filipa foi depor. Eu saí, ela chegou. Infelizmente eu não podia ficar, porque eu estava muito interessado em saber, Filipa, porque você anunciou que tinha provas a respeito das rachadinhas do gabinete do vereador Emanuel Sponton. O que a Filipa sabe e contou à comissão de ética? Bom dia. Bom dia. Bem, é isso. A comissão de ética, primeiramente, acho que isso que você traz, essa leitura que você traz é muito importante para as pessoas entenderem todo esse mecanismo que teve para me afastar da comissão de ética, né? E todas as informações que eu levei ontem até a comissão de ética, eu não tinha revelado antes, não tinha divulgado antes, justamente pela minha ética que eu tenho, pelo meu compromisso ao cargo que eu ocupo, né, nesse momento. E só que como agora eles me afastaram da comissão de ética, né? Eu peço a minha isenção no caso de julgadora desse processo, né? Então agora eu posso trazer e dizer, inclusive, o que eu falei na comissão de ética, né? Não tenho mais eu não tenho que ter esse segredo, até por causa que a minha imunidade parlamentar me permite que eu fale e que eu traga as denúncias. Então eu estou aqui para falar para vocês o que eu falei na comissão de ética, para falar o que eu ouvi, o que eu presenciei, né? Para que e isso com certeza não somente vai ser mais um fator na investigação, como também amplia, né, a questão que não é somente talvez uma possível rachadinha que tenha acontecido lá no mandato do vereador. Antes de você falar o que você disse, você sentiu que ali na comissão, com a presença dos 5 parlamentares, são 2 do seu partido, evidente, você sentiu um clima de interesse no caso, ou você acha que essa animosidade política que levou ao pedido do seu afastamento, o seu afastamento da comissão, se fez presente ali? Eu acho que a comissão em si, né, ela fica frustrada quando as pessoas não vão depor. Né, porque isso é importante a população também saber, porque a comissão de ética ela tem um limite, ela não pode convocar as pessoas, né? E então a gente também está muito ansioso, né? Os vereadores também estão muito ansiosos para que o Ministério Público haja, né? E que inclusive é importante destacar que o Luiz, Madá e demais, que eu fico surpresa pelo Ministério Público não ter agido de ofício nesse caso depois da denúncia de vocês, né? Então isso também é algo que acaba nos frustrando, né? Então eu sinto que a comissão ela está fazendo o seu trabalho, está se reunindo, está tentando levantar materialidade, mas que diante desse cenário não vai ter jeito, vai ter que esperar o Ministério Público para fazer qualquer tipo de deliberação. E vamos àquilo que todo mundo quer saber, Madalena. Então, por exemplo, você acha que o Sponton continua na fase de suspeito ou você não tem dúvida que ele fazia realmente rachadinha? Você o rotula como um suspeito ou você já tem a certeza realmente que ele fazia rachadinha? Tá, Madá, eu acho que antes, eu acho importante eu trazer a minha fala, trazer o que eu presenciei e o que eu depois, aí a gente vai tirar as conclusões. Sem fazer julgamento. Exato. Não, mas eu acho que a minha própria fala já vai trazer e acho que a gente vai ficar bem claro. Quando vocês fizeram a denúncia, foi numa segunda-feira. 24 de março. Na terça-feira antes da denúncia,
E isso, se as pessoas questionarem, inclusive, né? Porque as pessoas adoram me questionar, mas eu não preciso disso. É registrado os corredores da Câmara, né? Da Câmara, então tem câmeras lá, tem um circuito eletrônico. Inclusive, se alguém questionar isso, foi o que eu falei para a comissão de ética: faça o levantamento do circuito eletrônico, que vocês vão ver o que eu tô falando é verdade. Então, isso que você vai contar foi na terça-feira anterior à denúncia. Exato. Dia 18 de março. Exatamente. Então, já estava acontecendo os burburinhos nos corredores da Câmara, né? Que a ex-assessora do vereador, ela foi mandada embora do mandato dele, depois ela entrou numa terceirizada, aí ela estava sendo perseguida e ela foi demitida dessa terceirizada após influência do vereador na terceirizada. A terceirizada presta serviço para a Câmara. É isso que ela falava, que a denúncia que nós tínhamos, né? E aí isso falou, nossa, a hora que explodir isso, vai dar chabu, né? E aí o que acontece? Na terça-feira, estava acontecendo a sessão, o vereador Manuel estava na Câmara, né? Eu fui ao banheiro, né, que é a lateral do plenário ali, tem a cozinha. O vereador Boi estava saindo da cozinha, eu saindo do banheiro, e aí o vereador Boi, ele questiona o Emanuel Sponton. Ele falou assim, tá acontecendo isso, né? Se você não tá sabendo, eu vou te trazer agora. Tá circulando algumas informações aqui na Câmara, nos corredores, de buchicho, que provavelmente aconteceu isso, né? Fica uma situação ruim pra Câmara, de fato aconteceu isso, como que tá? E aí eu me aproximo deles, ouço isso, me aproximo e eu falo, né? Eu ouvi isso também. E de fato, Manuel, aconteceu, né? O que aconteceu? E o vereador... Eu não sei, gente, de verdade, se o vereador, ele subestima a nossa intelectualidade, ou ele se sente, assim, acima de tudo, que ele simplesmente fala que houve sim os piques, acontecia esses depósitos na conta da mãe dele, né? E que não só isso, Madalena, ele fala, a frase que ele fala é exatamente essa: não somente acontecia, como ainda acontece, mas agora não é mais depósito na conta da minha mãe. Agora eu peço para eles depositarem direto na conta da Associação dos Moradores. Então, ou seja, a denúncia que eu levei para a comissão, além da questão da rachadinha, nós estamos diante talvez de um cenário de lavagem de dinheiro. E a questão que ainda sobressai, o que o vereador faz? E aí eu tenho que ser legítima ao que o vereador fala. Não era rachadinha. Eu não pegava dinheiro dos meus assessores. Eu recebia dinheiro de empresários, que os empresários depositavam na conta dos assessores, e os assessores mandavam para minha mãe, para mim poder fazer festas na comunidade, para mim fazer projetos sociais na comunidade. Foi isso que o próprio vereador falou para mim e para o Aloysio Braz. Então, eu não tenho por que mentir, né? O vereador, ele fala isso para mim, ele tenta se inocentar da rachadinha, trazendo outros fatores que é imprescindível. E isso só vai, de fato, ficar exposto depois que o Ministério Público quebrar o sigilo bancário. Felipe, então você está dizendo que ele é um réu confesso da prática, com as justificativas dele. Você ouviu isso da boca dele no dia 18, filmado no corredor da Câmara, na presença do vereador Boi, que é o presidente da comissão. Porque ontem, no meu depoimento, eu disse... trouxe a denúncia, a gente estava apurando já há algumas semanas, e eu tenho certeza que vários de vocês aqui sabiam, já tinham ouvido falar, né? Houve ali um certo constrangimento, o Coronel Prado me questionou, olha, então você está dizendo que alguém mais sabia, você sabe se algum vereador sabia, e me pediu para apontar nome. Eu falei, olha, eu não tenho nome de vereador, mas eu sei que esse assunto aqui na Câmara corria por essa escada abaixo. O vereador Boi estava ao meu lado, obviamente, permaneceu calado. Você acha que o vereador Boi confirmaria o seu testemunho? Confirmou? Confirmou e confirmaria. E é importante a gente salientar que a gente estava esperando o processo, a comissão de ética ser instaurada, porque eu não sei se vocês lembram que não tinha ainda. Sem. A comissão de ética, ela foi instaurada na sessão, inclusive, que teve a polêmica, né? E aí... a reportagem atropelou os fatos, exatamente. Escancarou a comissão, o fato. ela ia ser, né, posta, e o primeiro caso que a gente já ia levar, nós iríamos levar para a comissão. Então você não está temendo o risco de ser apontado como uma omissão
prevaricação. Imagina. Ouviu e ficou quieto. Imagina, com grande tranquilidade, porque a gente, inclusive o vereador Boi, ele foi falar pro vereador pra tentar entender o que estava acontecendo, porque a gente já ia apresentar pra comissão de ética esse fato, tentar ouvir a ex-assessora pra ver o que estava acontecendo antes, inclusive, da grande mídia. Só que aí a denúncia de vocês, né, e não tô dizendo que foi errada, ao contrário, né, atropela tudo isso que a gente tinha, tava em mente de fazer. Porque o debate fica público com as repercussões todas. Filipa, ele fala com tranquilidade, então, no corredor da Câmara no dia 18. Por que você acha que ele muda a versão, não fala sobre recebimento de PIX, dá falas muito genéricas desde que a denúncia veio à tona? E vocês conseguiram a imagem, a gravação? A gravação? Fica registrada. Ontem eu falei para o mesmo vereador Boi, confirmando o que eu estava falando na comissão, eu ainda disse para os membros da comissão de ética. Eu falei, olha, caso vocês estejam duvidando da minha palavra, da palavra do vereador Boi, basta pedir, solicitar o circuito elétrico da Câmara, né, o circuito de câmeras, que vai ver lá nós três, naquele momento, conversando no corredor. Capta som? Você sabe se capta som? Não sei te dizer. Ô, Filipe, não sei te dizer. Quem tem autoridade para mandar ela embora da terceirizada? O Emanuel teria esse poder de chegar e pedir para a assessora ser... Então, depende, Quem contrata, né? É a Câmara. É a Câmara, mas... Através do seu presidente. Através do seu presidente, mas o Emanuel faz parte da mesa, né? E será... Aí, o questionamento, inclusive, que fica se aconteceu isso mesmo, será que o Rafael De Angeli sabia sobre isso? E, inclusive, quando eu peço para a comissão de ética convocar o Rafael De Angeli, é porque quando o Rafael De Angeli ele fala com grande convicção que ele acredita na inocência do vereador, ele deve ter provas dessa inocência. Então, cadê essas provas? Porque a prova que eu tenho, que eu ouvi da boca do vereador, contesta a inocência dele. Por mais que uma das não seja de que ele não pegue dinheiro dos seus assessores, o que ele fala também configura crime, né? Então a gente precisa entender o que tá acontecendo. E aí, se ele muda a versão dele, é porque talvez ele achou que eu seria uma qualquer que ele falou, eu não iria trazer à tona, né? Mas talvez seja até por isso que tentaram me tirar da comissão de ética, porque sabia que eu ia falar. Agora ficou muito melhor porque você aparece como testemunha e fica muito mais à vontade para poder levar elementos, né? Essa associação de moradores que ele afirma receber, ou afirmou para você que recebia esses valores, você conhece essa associação? É legítima do bairro? É uma associação organizada por ele, por pessoas próximas? Então, você conhece? Eu não sei. Inclusive, eu falei ontem no Conselho de Ética exatamente isso. Eu falei, o vereador, nessa conversa que nós tivemos, ele não fala qual a associação, qual a ONG que ele faz essa destinação. Então eu não posso inventar. Ele não fala. Ele fala apenas que nesse momento agora os assessores fazem transferência direto para uma associação. Então vai saber qual é essa associação também, né? Então... Filipe, vou te fazer uma pergunta em relação às assessoras atuais, às antigas. Chegou alguma coisa para você em relação à ameaça, em relação a, pelo menos a constrangimento por parte do vereador, dos seus advogados, para que eles não consigam fazer o depoimento na comissão de ética? O que chegou para mim é que estão com medo, inclusive a ex-assessora dele deixou as provas que ela tem de transferência de PIX e tudo mais com mais 3 pessoas, porque ela está preocupada com a vida dela, né? E eu acho que é importante isso. A assessora que falou com a gente seria? Creio que sim. É porque foram vários assessores, né? Eu conversei com uma só, né? E ela disse o que para você? Que está com medo, né? Que as provas mas ela está com os PIX na mão. Sim. Estão com 3 pessoas. O PIX é uma transação eletrônica. A qualquer momento você pode gerar um comprovante das transferências feitas. Você fez um PIX para mim em 2024, você consegue agora, né, gerar um PIX foram numa sequência, será? Sim, era todo mês, era todo recorrente, mês. Era todo mês. O valor você não tem. O que elas falam pra nós, né, o que elas passam pra nós é que beirava R$2.000 por mês, né, essa transferência. Quase 50% do salário. O assessor ganha 5 mil. 5.800. 5.800. Agora, né, porque na época acho que era um pouco menos, inclusive.
Quer dizer, então... metade do salário. Era uma facada mesmo, né? Uma colaboração de 50% do salário. E aí, Madá, eu acho que isso é importante, né? As suspeitas estão aí, né? Eu acho que a gente... Na verdade, o que nós fazemos, o que eu estou fazendo não é acusando o vereador, é de fato trazendo uma denúncia, né? Que a gente precisa denunciar. Agora, se o vereador, ele é inocente, ele precisa provar a sua inocência. Vamos fazer o seguinte... Porque, Madá, eu me senti violentada por vereadores. Eu também como cidadão. Eu fui em defesa da minha moral, da minha ética, né? Por que o vereador não tá fazendo isso também? Porque eu fico indignado porque eu sou pela legalidade. Com certeza. Eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu não sou absolutamente nada que não seja pela legalidade. Por isso que eu sou pelo Xandão, pela legalidade. Não, ele está falando mentira, está em cima da legalidade. Eu acho que está, inclusive, dando uma recuadinha. Essa mulher que saiu de Limeira ou Paulínia, hein? Paulínia, e foi lá pra tinha que ficar na cadeia, 4 anos no mínimo, 2 anos estava bom, mas 2 anos na cadeia, longe dos seus filhos. Não é a gente que escolhe a pena, Madalena, é o que a lei prevê. Então a lei crime prevê, de atentado contra o Estado Democrático de Direito tem a previsão legal. Não vamos misturar o assunto, isso, né? Isso. Então vamos fazer o seguinte, por favor, diz que para o... Esponton? Ele gosta de falar quando ele não tem questionamento, né? Para nego que passa pano. Para cara que passa pano. Ô, Esponton, você não quer conversar com a Filipa? Ela vai dizer isso na sua cara. Sim. Certo? Acabou. Agora, você não é inocente? Então vem aqui discutir ou expor a sua inocência. Telefone na casa dele e coloca o telefone aí, o telefone dele, porque deve estar na câmara, né? Isso, olha. Vamos ver se ele atende o telefone. Deixe sua mensagem na caixa postal. Tocou e já desligou. É de um acovardamento. É de um acovardamento, porque ele vai na live de não sei quem, vai na live de não sei quem, só que ele não quer vir. Porque é só em cercadinho, onde está tudo controlado, as perguntas. Tá. Cercadinho. Então, quer dizer, e a gente não vai simplesmente linchá-lo. Nós vamos perguntar para ele, como a Filipe está dizendo. A Filipe está dizendo isso, é verdade ou é mentira? Você tem o direito de... confrontar. Com certeza. E é justamente isso que eu falo na comissão ontem, Madá, porque independentemente, né, de eu ser uma oposição ao parlamentar, né, de eu ter ideologias distintas do parlamentar, mas a gente tem que respeitar a ética e ele tem que ter o direito da defesa. Isso é inegável a ele. Só que ele precisa fazer isso. Agora, Filipa, ele é hoje da base do governo Lapena, mas foi da base do governo Edinho. Foi da base junto com você. E os crimes, né, começaram, se é que permanece, começaram pelo menos na legislatura passada, enquanto ele era da base. Isso te constrange? Nem um pouco. Não? Nem um pouco, porque ele era da base do Edinho, não minha. Não tinha, eu nunca, tanto que se vocês perceberem, né, ele foi um vereador que sempre tentou prejudicar os projetos que eu apresentava na Câmara. A pauta LGBT. A pauta LGBT, ele sempre foi um vereador que defendia tanto a moral, e nós estamos vendo a moral a qual ele defendia, né, então assim, não me constrange nada, recebi mais denúncias que inclusive vão para além do gabinete dele, que a gente vai apurar, que eu apresentei também no Conselho de Ética. Que denúncias são essas? Porque eu ainda prefiro não falar, Madá, porque eu preciso de provas, igual mas o que eu tô trazendo. O Esponton ou envolvendo o vereador Emanuel Esponton. Porque a gente precisa de provas. O que eu tô trazendo pra vocês, o que eu falo com grande tranquilidade, porque eu ouvi da boca do vereador isso. Então eu falo com tranquilidade e não estava sozinho, o vereador Boi estava ao meu lado, né? Então assim, eu estou trazendo, o que eu estou denunciando, o que eu denunciei é porque mas Filipe, você não apresentou a prova material. Eu sou a prova material. Eu ouvi da boca do vereador isso. Tem registro, as câmeras da Câmara registraram, né, esse momento. Então é grave o que acontece. A Câmara de Vereadores, a instituição, ela sangra nesse momento, né? E eu fico embasbacada, inclusive, da omissão do presidente da Câmara diante a esse cenário, a demora de ter afastado o vereador. Eu precisei fazer essa provocação para ele ir lá e ele se afastar também da função que ele tinha, né, de vice-presidente da Câmara, porque é o que eu falei, ele tem o direito à defesa, o vereador precisa se defender, né, e se for provada a inocência, ele tem que ter os direitos restituídos, né, tem que voltar a ser vice-presidente da Câmara, né, tem que voltar a acessar os espaços que estão julgando ele para poder falar da sua defesa, mas isso não tá acontecendo, né, então eu tô muito tranquila, Madá, inclusive de falar o que eu presenciei, né, eu não vou falar o que eu não presenciei e o que eu não vi. Então quer dizer que você conversou com uma das testemunhas e ela tem os piques
já puxados e garantidos. Tem muito mais coisa, viu, Madá? Bom, tem, então assim, tá muito consolidado a denúncia, né? E inclusive eu vi a fala do vereador junto com o advogado dele recentemente, que ele nega. E eu fiquei muito revoltada porque não foi o que ele falou pra mim, pro Boi no corredor do dia 18, né? Então ele mentiu. Ou pra você. Ou pra mim e pro Boi, ou ele advogado. mentiu pro advogado. Então ele muda a narrativa, porque antes ele confirmou. Acontecia, mas era pra festa, era pra isso, era pra aquilo outro. E agora não acontece mais. Então assim, o Ministério Público precisa urgentemente investigar esse caso. Aliás, eu fiz uma crítica aqui ao Ministério Público, porque é uma vergonha o Ministério Público, a cidade inteira comentando e o Ministério Público sentado em cima da Fiquei da sua surpresa mesa. de não ter agido por ofício. Eu Fiquei trabalhei surpresa. não sei quantos jornais, qualquer denúncia que tinha, eu já tinha que ser chamado lá e apresentar a documentação para o Ministério Público. Aqui em Araraquara parece que, depois que o Raul foi embora, porque o Raul caiu Se em cima, aposentou. hein? Se aposentou. aposentou. Me parece que o Ministério Público, ele se acomoda e nós vamos acompanhar todos os detalhes do Ministério Público, porque a Câmara também, né? Acompanhar, porque vocês não vão ingerir no Ministério Público, mas o Ministério Público tem que ser muito isento Com para poder certeza. Com apurar certeza. tudo isso que vai acontecer, né? Filipe, eu quero voltar num assunto que você tocou, que eu achei Porque você sabe, né, que o Ministério Público tem muita influência de governador, de presidente da República, de determinados partidos. Então precisa tomar muito cuidado com tudo isso, né? Os poderes estão contaminados. É. Eu quero voltar no assunto que você falou, que pode configurar um outro crime, que é o de lavagem de dinheiro mesmo. Como que é a história que ele falou que empresários depositavam dinheiro na conta dos assessores e os assessores é que depois repassavam? Isso. Por que o empresário não pode depositar direto para a associação? Gozado, Ernesto. Isso é lavagem Mas de dinheiro. Que gozado, que Pois é. Que tramitação. que Pois tramitação Que triangulação esquisita. esquisita. Eu fiquei tão embasbacada, eu juro pra vocês, eu fiquei passada com o vereador falando isso, porque eu falei, não, ele não deve, será que ele tá entendendo o que ele tá falando? Né, porque é de uma, sabe, de uma... Porque eu ele não sei nem denunciou dizer. algo mais grave É ainda, isso, inclusive. ele mais gerou- grave do que a denúncia inicial. Exatamente, então assim... Foi isso que me chamou a atenção. Tentando se justificar, ele acaba trazendo fatos que priorizam, né? Deixa o fator pior ainda. E eu não tenho problema de falar porque eu ouvi da boca do vereador. Você já pensou isso. se eu te dou um álibi assim? Eu não roubei esse banco nesse momento, eu estava assassinando fulano de tal. Exatamente. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o nosso roteiro em ordem aqui, e para terminar o papo com a vereadora, eu gostaria, viu, Lucas, que você fosse telefonar no gabinete dele, não no telefone dele, no gabinete dele, para ver se alguém atende, e quem sabe porque de repente, né, o telefone particular dele, de tantas pessoas que ontem o criticaram, nas ruas inclusive, né, porque é uma vergonha o sujeito não vir aqui, sentar nessa mesa aqui e certamente se submeter a perguntas de verdade. Onde é que está o Pix? Foi feito o Pix ou não? É a pergunta que, a primeira coisa que a vereadora Filipa perguntou para ele, né? E ele disse que fez. Mas o Pix era um gesto de solidariedade. Bonzinho ele, né? Mas vamos então telefonar lá no gabinete do Manuel Esponton, porque a vereadora Filipa Brunetti está aqui dizendo, Madá, eu converso com ele a hora que quiser e vou dizer isso que ele me falou. Quero ver o que ele vai dizer. Porque ele não se defende, né? Vamos lá, porque ele está falando para o advogado, é que ele é inocente, o advogado também. Ô advogadão, eu sei que o senhor tem que defender o seu cliente, né? Mas tenha santa paciência, né? Tem de repente que, né? Gabinete Manuel Esponton. Oh, que maravilha! Com quem estou falando? Juliana. Ô, Juliana, que prazer conversar com você, né? Diga uma coisa, você recebe algum Pix paga alguma coisa para os Manuel Esponton ou não? Não, nunca paguei, ele nunca me fez proposta, e nem antes da minha contratação e nem no momento. E por que você não compareceu na reunião da Câmara, da comissão, para dizer que não? Com todo respeito a você, eu prefiro não falar sobre isso, por orientação dos advogados mesmo, tá bom? Tá bom, então. Mas Agora, eu garanto a você que eu não faço pagamento, as minhas contas vão estar liberadas para o Ministério Público. agora, você não faz para ele, faz para alguma entidade assistencial ou não? Não fiz. Nunca fiz. Nunca fez. Então o seu salário sai limpinho para você, sem você. Exatamente. Então tá aí. Você é assessora dele há quanto tempo, Juliana? Desde fevereiro. Desde fevereiro, né? Muito bom, muito legal. Agora me diga uma coisa, o Emanuel conversa com a gente, ou não, porque a Filipa... Reunião agora, Hã? e
eu estou em reunião agora e, como eu falei, os advogados me orientaram a não falar no momento, tá bom? Não, tudo bem, mas o Emanuel está aí? Tchau, Madalena, agradeço. Mas o Emanuel não pode falar comigo? Olha, ela desligou na cara. É um direito que ela tem. Tudo bem, né? Mas eles não querem falar mesmo, né? Ela falou, pelo menos ela falou agora que não... Nunca fez. Ela é funcionária desde fevereiro. Desde fevereiro. A denúncia já estava circulando lá dentro. Provavelmente, depois pelo que a Filipa falou, nos bastidores já tinha todo esse burburinho. Eu acho que ele não seria tão imprudente de Mas uma você nova disse que assessora... tem uma funcionária que já está com os piques na mão? A que denunciou. Está com os piques na mão. Sim, ela fazia, né? Fica registrado, é o que o Luiz falou. Porque a prática, conversou com ela? prática da rachadinha, Madá, antigamente, né, ela não é uma prática recente na política. Infelizmente, esse mal assola o nosso país há muito tempo. Só que antigamente as pessoas sacavam o dinheiro e andavam o dinheiro vivo, que fica mais difícil o rastreio dessa rachadinha, né? Agora, pelo que acontece, o vereador ele fez pelo Pix, então fica registrado, né? Então, basta a quebra de sigilo que ficaria muito claro se teve ou não esses depósitos, né? Ô Filipe, aí você leva uma nova denúncia para a comissão de ética, pelo que você trouxe aqui, essa justificativa dele que acabou ficando pior, que é um crime ainda maior de empresários fazerem pagamento para os assessores, enfim, esse dinheiro volta para ele. Qual foi a reação do Conselho de Ética? Vai ser ampliada essa investigação? O que você sentiu ali? Já que você também faz parte do Conselho de Ética, mas não nesse caso, né? Sim, de fato, essa fala minha, né, somente o Boi sabia, né, eu não, porque diferente, mais uma vez eu foco muito nisso, diferente do que falam, eu tenho muito ética. Eu não comentei isso com ninguém, né? Essa conversa minha ia ser falada dentro do Conselho de Ética. Porque eu tentei, inclusive, conversar com você, antes de você ir para o Conselho, você se negou, eu falei, não, aí eu quero levar essa denúncia para lá, para depois, então, ficar muito à vontade para poder conversar. Sim, porque o cargo que eu estou hoje exige, né, um protocolo, né, Madá? Eu tenho responsabilidade, então eu precisava primeiro falar no Conselho de Ética. Fiz a denúncia no Conselho de Ética, de verdade, nem mesmo os próprios vereadores do meu partido sabiam disso, eu não compartilhei nem mesmo com a bancada de vereadores, ficou-se surpreso, né, os vereadores tentaram fazer bastante questionamento, inclusive o próprio vereador, né, o coronel tentou perguntar se tinha como provar isso, foi quando eu falei das câmeras, né, do circuito das câmeras que poderiam pegar, e aí o próprio vereador Boi, ele faz uma fala depois e confirma o que eu falei, né, então a comissão agora vai ter um outro trabalho aí para fazer essa investigação. Mas tudo vai depender, inclusive, se os assessores vão depor na comissão, se o próprio vereador... Será que o Emanuel vai na oitiva da comissão? Porque se os assessores dele não tá indo, a mãe não tá indo, será que ele vai comparecer? Ele tá para ir para quando? Eu não tô mais acompanhando o caso, Você né? sabe, Luiz Antônio? O Madá, não soube de novas convocações. Não foi convocado ainda, até achei estranho, porque dos que foram convocados ele não estava ainda convocado, né? Não sei. Então eu não estou interessado, se ele deve ser o último, né? Deve ser o último depois de ouvido, todas as situações, para você fazer perguntas, o pessoal vai se basear naquilo que você levou, naquilo que o Luiz Antônio levou. Porque por isso que era muito bom as pessoas, né, irem falar. Todos se encontrarão no Ministério Público, Todos. Madalena. Isso é maravilhoso. E seria muito fácil, né, de resolver essa questão. Vamos todo mundo falar. E eu falo, Madalena, as pessoas, todos nós, estamos passíveis de cometer erros, de cometer crimes. O que nós devemos fazer é ter a hombridade de falar, opa, errei. Então vou corrigir esse erro para que isso não aconteça. Todos nós estamos passíveis de cometer erros e crimes. Agora, o que não dá... Se ele, por exemplo, ele tiver a decência de dizer assim, olha, errei, como fez o... Como é que chama? Janones. Errei... Quero devolver tudo. Ele poderia escapar de alguma punição ou não? Não poderia escapar, né? Não. Porque a legislação ela é muito clara, né? Se ele, por exemplo, se ele deixar hoje o mandato dele, ele vai ainda sofrer as sanções e as investigações na justiça. Né? Então, agora, os vereadores mesmo só vão poder deliberar sobre esse caso, e isso, inclusive, vai frustrar muitas pessoas, mas é a visão que eu tenho. Não tem como hoje, com a materialidade que nós temos, com os vereadores deliberar alguma sanção pro parlamentar. Né? Então, por isso que é fundamental o Ministério Público agir, para que exista essa materialidade, para que se o vereador errou, ele pague pelos seus erros. É isso aí. Agora, eu acho que o advogado do Sponton errou ao não deixar
as assessoras participar, né? Como você viu, a Juliana falou aqui, não faço e... É curioso isso, Madalena, porque a Juliana, pela declaração que ela deu, apesar de sucinta, ela inocenta o Sponton da prática. Exato. No atual mandato, inclusive. Por que não ir lá dizer, eu jamais fiz nenhum pagamento? Falar o que falou pra gente. Ok, mas se bem que se ela entrou em fevereiro, né, ela disse que entrou em fevereiro, né, o primeiro salário em março e o segundo em abril, quando a denúncia já tinha aparecido. Quer dizer, o tempo de permanência dela no gabinete não é o que está sendo alvo, né, das denúncias, por exemplo. Né? Talvez o outro assessor, o Júnior, que é dessa legislatura e já estava na legislatura passada, seja um depoimento, uma movimentação fiscal muito mais interessante. Maior, né? Tá muito bom, olha. E isso, Madá, só para trazer também, é importante, né? E eu faço questão de trazer essa denúncia a público, porque eu faço hoje uma ocupação política, não somente eu, como outros parlamentares também, que a Câmara de Vereadores, ela é um espaço sério. Tem parlamentares sérios que trabalham muito lá dentro. Tem vereadores que dedicam, sim, a sua vida para exercer o seu mandato. E não é justo que esses mandatos, que a Câmara de Vereadores, uma instituição que incorpora a democracia brasileira, seja prejudicada por práticas individuais. Então a prática, se de fato ocorreu essa prática do vereador, ela não é uma prática da Câmara de Araraquara, ela é uma prática do vereador. Isso tem que ficar muito claro, né? Porque a gente não pode colocar em xeque essa despolitização e colocar em xeque, inclusive, a instituição que faz parte do escopo da democracia brasileira. Muito legal. Bom, eu acho que com a Filipa tá tudo, né, em ordem. Filipa, muito obrigado. Você democraticamente veio aqui, sentou essa mesa, como a gente convidou todas as pessoas que estão envolvidas nessa questão, mas me parece que o pessoal não gosta muito de falar, né? Ou pelo menos de ser questionado. Eles gostam de sentar numa mesa onde existe nada mais, nada menos do que o monólogo e não o diálogo, né? Então é mais ou menos isso. Muito obrigado a sua participação. Eu acho que ficou bem claro, Luiz Antônio. Tem mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma coisa? Não, a gente só agradece a Filipa aí pela participação. Obrigado. Estou à disposição. Na verdade, estou à disposição. Quero agradecer, inclusive, ao jornalismo por ter trazido essa denúncia para nós, vereadores. E é importante e deixar a população, né, deixar os mandatos da Câmara e a própria Câmara também à disposição da população. Porque o vereador, ele não é nada mais do que um servidor público. Então, nós estamos em função pública. Então, se as pessoas, né, se sentirem, se tem alguma denúncia, que façam as denúncias em qualquer que for os mandatos. É fundamental que seja feito, que tudo seja corrido dentro do que a gente se espera. Nós esperamos que os mandatos estejam lá para fazer os seus papéis que a própria Constituição nos dizem. E é isso que a gente espera, é isso que eu guardo. Eu fico muito triste, Madá, indiferente mesmo do que algumas pessoas podem achar, eu fico triste porque é um vereador jovem, um vereador que tinha uma vida política incrível pela frente, né? Mas que infelizmente por práticas assim pode respingar nessa vida política dele e inclusive respingar nos outros parlamentares. Mas fico triste com isso, fico triste pela instituição Câmara, que hoje sangra com essa notícia, e essa parcimônia da justiça vai inclusive respingar nos outros mandatos, porque vai descredibilizar o trabalho da Câmara. Então a gente precisa agora fazer um trabalho muito forte de fortalecimento da instituição e deixar muito claro, repito aqui, não é uma prática da Câmara de Araraquara, é uma prática do mandato do vereador, ao qual ele é responsável somente. Muito obrigado, Filipa Brunelli, pela participação e, portanto, está aí a confirmação de que, segundo ela, teria ocorrido realmente essa prática do vereador. Muito obrigado, Filipa.